de aprendizado, de partilha, especialmente para chegarmos um pouco a compreender a caminhada do povo que chegou desde terras da África, mas ao mesmo tempo também sobre a evangelização dos nossos povos brasileiros, né? Que chegaram aqui também, foram se apropriando a partir de uma experiência de vida espiritual, ao mesmo tempo comunitária e social. Vamos começar esse nosso encontro com um canto para iniciar nossa oração. Então, ao Espírito Santo, pedimos sabedoria a quem vai falar e a quem vai, a nós que vamos ouvir. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar. E as Sigamos sempre abertos aos teus ensinamentos, Senhor. Sigamos também construir uma nova humanidade que saiba acolher, que saiba esperançar, que saiba criar condições para uma vida comum. Ajudar-nos, Senhor, através do teu Espírito, para que saibamos discernir as tuas palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Muito bem,
ele me ligou pedindo desculpa que houve um imprevisto que ele não vai poder vir. Ele, ao ver a realidade aqui em Salvador, os bispos mandaram ele para Roma estudar, fazer o doutorado sobre a igreja e a escravidão. Então ele fez o doutorado dele em Roma e hoje está na paróquia. Qual é a paróquia dele? Santo Antônio que é uma história, uma igreja histórica. Ele pediu desculpa e ele mandou o PowerPoint que ele ia apresentar para eu fazer. Ele tem 4 etapas. Então, a primeira etapa, ele me pediu para falar sobre esse tema. Eu aceitei. Eu pedi para ele me mandar o PowerPoint. Ele me mandou o PowerPoint. Quando eu li o tema, eu liguei para ele dizendo que esse tema eu não posso debater. Já o título já me deu medo. Né? O nascimento de uma igreja negra na Bahia. Eu falei, esse tema eu não tenho capacidade de apresentar. Aí eu pedi para ele me deixar apresentar, né, a segunda formação que ele faz. Essa é a primeira, e a segunda ele fala sobre o secretismo religioso aqui em Salvador. Essa sim posso, mas essa explicar uma igreja negra de Salvador eu não ia conseguir. Então ele me deixou apresentar, né, o segundo, que é o secretismo aqui em Salvador. E para iniciar a minha fala, vamos assistir essa reportagem. Dá para ouvir? Porque ter sido expulso da igreja junto com 2 filhos de santo durante uma missa. Tem reportagem, né? Um religioso em Salvador. É que um baixo procurou a polícia e também o Ministério Público porque ter sido expulso de uma igreja pelo padre junto com 2 filhos de santo durante uma missa. Tem reportagem, né? E a gente vai conferir agora para entender esse caso. O vídeo foi gravado ainda na frente da igreja. O padre que retirar, disse que eu estava respeitando a religião dele. E um motivo que ele sempre trouxe, eu passei por isso, não teve de bom com ele, e ela entrou. E hoje veio direto para denunciar. Aí quando eu chego aqui, os mares, ele me manda me retirar, eu fui a aula e meus filhos que estavam comigo. O Papa Orixá, Adriano Santos, conta que na sexta-feira de manhã foi à Igreja Católica com 2 iaôs, filhos de santo que estão passando pela iniciação do candomblé. Alguns terreiros têm um ritual de levar os iaôs a uma missa, mas assim que eles chegaram, vestidos com as roupas da religião de matriz africana, dizem ter sido orientados a se retirar. A gente entrou, sentou, quando a gente nos meninos sentou, que se abaixou, o padre parou a missa e mandou a gente sair, que a gente estava desrespeitando ele, que era o lugar que a gente está. Eu disse, por que a gente não pode estar aqui? A gente está desrespeitando o senhor em quê? Em qual momento a gente está desrespeitando? Ele pode ter 2 cultos. Eu disse que 2 cultos? Que não está existindo 2 cultos. Os meninos só estão aqui para assistir a missa e depois ir embora. Como ali é uma casa de Deus, eu acharia que ele não deveria botar ninguém para fora. A mãe de um dos jovens presenciou tudo. Porque eles nem esperaram ver o que nós estávamos fazendo ali. Eles simplesmente olhou que nós estávamos vestidos, trajados, e nem esperaram para ver o que a gente ia fazer. Simplesmente mandou a gente sair. E como mãe, como Equete também, como pessoa, eu me senti muito ofendida. E olhar o olhar de tristeza ali. Me doou muito. Porque candomblé é como qualquer outra religião. É o mesmo Deus. Nós
planos, é a mesma humanidade, é o mesmo amor ao próximo, é a mesma devoção que qualquer pessoa de outra religião tem, nós também temos. E não devemos ser julgados pelo que a gente usa, não devemos ser barrados pelo que a gente é. Quem gravou o vídeo denunciando o que aconteceu foi Logan Conde Alagan, que usa as redes sociais para falar do candomblé e foi chamado pelos amigos para ajudar a denunciar o caso. O Luciano está aqui, o Adriano está aqui, na igreja, onde o padre parou a missa, né, sobre o constrangimento, vergonha, intolerância, discriminação, racismo. Tudo aconteceu nessa igreja, a Nossa Senhora dos Mares, que fica na Cidade Baixa. Depois de deixar o local, o Babalorixá procurou a polícia e o Ministério Público para denunciar intolerância religiosa e racismo. A gente foi para a delegacia, fizemos nosso boletim, fomos no Ministério Público, fizemos nosso boletim. A única coisa que a gente quer é que a gente não queira ser intolerante, a gente quer ser respeitado, como nós respeitamos a todos. Ele não pediu, ele mandou, ele obrigou para a gente sair, tá? Em todo o ano passado, a Polícia Civil registrou 78 denúncias de discriminação em atividades esportivas, religiosas e culturais na Bahia. Já o Centro de Referência Nelson Mandela, que também notifica esses casos, registrou 32 ocorrências de atitudes ofensivas e discriminatórias contra crenças religiosas no Estado em 2023. E alô, nascido como esses aí agora, passaram por essa situação, diga-se de passagem, um dia depois em que se comemora o Dia Nacional do Candomblé, a Lei 14.519. Isso é uma vergonha, é ter certeza da impunidade, é ter certeza daquilo que está fazendo, não dará em nada, a gente já não aguenta mais, será que será mais um a fazer parte de toda essa trajetória, né, de toda essa denúncia e que depois acaba com nada? Pergunto, vocês têm interesse nesse tema? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, vamos. O secretismo e a dessecretização. Um desafio para a igreja hoje. E vou iniciar com algumas perguntas de microfone aberto. O que você acha sobre essa reportagem? Fale rapidamente. O padre fez bem, fez mal, está certo, está errado? Se você fosse padre, o que você faria? 3, no máximo 4 pessoas para a gente debater rapidamente. Vamos lá? Alguém gostaria? Fala breve, por favor. Vamos. Se o microfone está aqui, alguém gostaria de se pronunciar o que achou? Já tem uma mão levantada. E então, a reportagem foi excelente. Agora, eu gostaria de também colocar a explicação do padre. Voltou a do povo de Santos falando. Pode também o padre explicando o acontecido. Outra pessoa. O que você acha? Se você fosse padre, mesmo sendo mulher, se você fosse padre, o que você acha? Eu não dispensava, eu não chegava para falar para ser retirado. Jamais eu fazia isso. Eu não sei porquê, o padre fez. Ainda tenho dúvida, se o padre que fez, ele não mostrou, né? Eu não faria, porque eu, como catequista, eu trabalho com crianças, mães, candomblé, com os evangélicos e as crianças normais. Porque as crianças não têm religião, mas eu não sabia. Obrigado. Mais uma pessoa? Opinião, sim. Falta mais 2 pessoas. Fala rápida. Fala rápida. Boa noite a todos. Boa noite. Ele vai ser um padre, uma autoridade religiosa conhecida
ele não deveria agir dessa forma. Expulsar, assim como o Márcio falou, ele expulsou, ele não pediu, gentilmente, que saísse, se deslocasse daquele local. Ou seja, ele não acolheu o que deveria. Obrigado. Mais uma pessoa, a última. Não? Sim. Pode falar com a mesa. Então, uma das coisas que eu aprendi logo quando eu comecei a participar de igreja, desde os 12 anos que eu comecei a participar da igreja católica, foi o respeito com as diferenças, o respeito com o credo do outro. Eu não posso dizer que só o meu credo, a minha crença, é a certa, é a correta. Nós temos o mesmo Deus. E o Deus não é um Deus de segregação. Ele é um Deus de união. Ele é um Deus de respeito. Então, se eu sou uma cristã e não consigo respeitar o meu irmão que tem um pensamento, uma crença diferente, então é bom avaliar essa minha crença, essa minha relação com Deus. Porque fica difícil amar a Deus e desrespeitar de forma tão mesquinha o irmão, que tem pensamento, uma crença diferente. Obrigado. Catolicismo é uma religião, sim ou não? Sim. Catolicismo é uma religião, sim ou não? Sim. Ou o cristianismo é uma religião? Candomblé é outra religião, sim ou não? Sim. Então, por que uma religião? Porque uma religião está procurando dentro de uma outra religião. Se as duas são religiões, o cristianismo é uma religião, o candomblé é outra religião, a pergunta é: o que o candomblé está buscando em outra religião, o cristianismo? O padre discriminou eles no candomblé, sim ou não? Sim. Não. O padre foi discriminar eles dentro da religião deles? Não. O padre expulsou eles aonde? Na igreja, na religião deles. A pergunta é: o que eles estão fazendo lá? Por que eles foram lá? Se eles têm uma religião. É o que nós vamos falar. É o que vamos aprender. Alguém quer falar? Sim, fala. Esse não é o primeiro caso que a gente vê, né? Teve reportagem falando sobre esse assunto. Eu lembro que uma outra reportagem que eu vi foi do Rio, eu acho. E teve também uma coisa semelhante. E eu estava conversando em casa e me perguntando justamente isso. São duas religiões, né? E o que a religião de matriz africana faz aqui na igreja? É como se ele fosse validar a religião dele muito ao final da igreja. Talvez o padre tenha essa expressão de forma errada, colocando para fora. Não sei se foi isso realmente, porque a gente não vê o outro lado da questão. Mas é validar uma religião dentro de outra. Isso leva a gente a questionar. Obrigado. Ela usou a palavra-chave, a palavra validar. Como uma religião vai querer ser validada dentro da outra religião? Ela não é autônoma. Candomblé precisa do catolicismo para se definir como religião. Então, por que eles fazem lá? Por que eles vão lá? É o que nós vamos aprender hoje. Que esse fato aconteceu o ano passado. Então é recente e vai acontecer sempre ao nosso redor. Como sempre, eu gosto de partilhar as leituras. Alguém gostaria de ler? Tem microfone aqui, vamos rapidamente ler, né? Alguém gostaria de ajudar na leitura? Quem gostaria de ler, venha para cá perto de mim. Quem? Pastor, vamos lá. O Brasil, considerando a diversidade étnica constituída
efetiva no país e o contexto histórico da escravidão apresentam um universo religioso complexo. Uma população de espíritos orixás, de santos, de mortos, de demônios, às vezes nitidamente distintos, submetidos outras vezes a processos de troca de identidade, de valor e sentido. Nesse universo de relações entre seres humanos e seres espirituais, de um lado, e entre os vivos e os mortos, do outro lado, se soma a prática do sincretismo religioso que caracteriza o Brasil. Então, o Brasil é caracterizado por esse sincretismo religioso. Essa é uma população santíssima que diz é uma mistura, uma população de espíritos, de orixás, de santos, de mortos, de demônios, às vezes separado e às vezes misturado. Essa é o país de vocês. Querendo ou não, essa é o Brasil. Então, nossa igreja de Sussuarana também se encontra nessa realidade complexa. Talvez um dia, Iaó, quem é Iaó? É quem fez o processo de iniciação, que acabou de fazer santo. Talvez um dia chegue aqui em Sussuarana, Iaó, querendo validar o processo com o Padre Fábio. Padre, vai mandar eles embora? Vai validar a iniciação dele? Ele sabe, vai dar a minha oração, né? Então ele diz, espere acontecer, aí você não, né? Espere acontecer. Então, o contexto do Brasil é esse. Temos que aceitar e ver como trabalhar nesse contexto. Outra pessoa, o que é o sincretismo? Passa o microfone desse lado. Trata-se de uma mistura de elementos culturais, uma fusão, uma verdadeira simbiose. No campo religioso, o fenômeno de sincretismo se caracteriza por uma mistura de crenças, doutrinas e práticas religiosas, sempre na intenção de resolver uma situação conflitual. Então, o sincretismo é essa. É quando duas culturas ou três culturas se encontram, misturam as coisas. A roupa, o alimento, a comida. O sincretismo é essa. Misturar elementos de várias culturas, de vários povos. Agora tem a palavra sincretismo religioso, que é a mistura do quê? De crenças, doutrinas, práticas religiosas, mas para resolver uma situação de conflito. A pergunta é, por que cada um vai para a igreja? Se é uma religião, por que não faz tudo dentro da sua própria religião? Não querendo, não necessariamente terminar com a bênção do Padre. É que houve uma situação que o Padre ia falar, mas essa também vou falar. Uma situação de conflito. Nessa situação de conflito, o ser humano negro escravizado no Brasil precisava da Igreja Católica para sobreviver. Continua a leitura, por favor. O sociólogo Reginaldo afirma que as civilizações brasileiras nasceram sincréticas, precisavam do catolicismo para se manter, se desenvolver na sociedade branca. Isso porque os negros tinham uma dupla identidade. A identidade africana, que o ligava aos cultos dos ancestrais, e a identidade católica, que fazia dele um cidadão na sociedade do branco dominador. Desse modo, a sua religião, baseada no culto aos ancestrais e família, era misturada ao culto dos santos católicos. O sincretismo era como uma máscara. Uma máscara, vamos parar aí.
Então, os africanos que chegaram aqui trouxeram também a religião deles. Só que no Brasil era proibido cultuar os ancestrais. O culto aos ancestrais deles era proibido perseguir. Esse é um fato. E depois diz, né, precisavam do catolicismo para se manter, se desenvolver na sociedade branca. Isso porque o negro tinha uma dupla identidade. A identidade africana com culto aos ancestrais e a identidade católica que fazia dele ser considerado brasileiro. Os descendentes que nasceram. Se você, naquela época, ou você é católico, ou você é católico. Para os descendentes de africanos serem considerados seres humanos, eles tinham que se batizar. Para receber um sepultamento digno, eles tinham que se batizar. Sem o batismo, eles não eram sepultados. Eram perseguidos. Então, para ser considerado brasileiro, o que dava o direito de ser chamado de brasileiro, ser livre, é o batismo. Precisava da Igreja Católica. A Igreja Católica cumpria tudo. É como um guarda-chuva que protegia eles. Se você não quer apanhar, seja católico. Se você não quer apanhar, seja católico. Então eles faziam o culto deles, mas para sobreviver, no domingo faziam o quê? Iam para a missa. Quem vai para a missa está salvo. Não apanha. Quem não vai, apanha. Essa é a origem que vamos ver aqui. Alguém, por favor? Mas o estudo do tempo e mais complicado do que e do espaço, pois o calendário africano se chocava com o calendário católico, que o branco impunha ao negro escravo para poder lançar impunemente a gesta divina. Este último via-se obrigado a celebrar seus ritos diante de um altar católico que lhe servia de máscara ou hábito. O senhor escravo, então, com a divertida, encarava-o, então, com a divertida diligência, pensando que o escravo celebrava a fé cristã segundo os seus costumes de selvagem. Foi assim para melhor enganar sua vigilância e a do capelão do Egito. Em cada divindade no Urubá se ligou a um santo, e que as festas africanas se transformaram para os dias em que se comemoram estes santos. O calendário africano se inseriu no calendário português, ou se adaptou a ele. Assim não via em branco nada de mal no que faziam os negros de sua propriedade, e estes podiam manter sem nenhum risco as cerimônias ancestrais. Deu para entender? Então eles usaram o catolicismo como, tem uma palavra muito importante, como máscara, para enganar o trono e o padre, a igreja. Então, eu vou ler aqui, né? Aqui. Esse último via-se obrigado a celebrar seus ritos
diante das imagens de santo da igreja do altar para cultuar os orixás dele. E o Senhor achava que ele estava adorando Deus Jesus Cristo, enquanto ele, esperto, estava cultuando seus orixás. Misturar também o calendário africano com o calendário católico. Por isso que Santa Bárbara é considerada como Yansan. Então eles misturaram para sobreviver, para não apanhar. Eles fizeram um jogo para driblar os senhores deles para continuar cultuando. É o que ficou até hoje. Por isso que até hoje há essa ligação com a Igreja Católica. É do passado, logo no início. Mas a pergunta é, hoje não tem mais a escravidão. Hoje há liberdade religiosa. Porque eles continuam fazendo isso. A gente vai ver. Outra pessoa para ver. Vamos, para sua vez, vai refletir sobre a prática do sincretismo como busca de caminho dos negros no processo de inserção na sociedade brasileira. Ele precisava do batismo como forma de reconstrução da sua identidade nacional, sem, portanto, abandonar suas crenças e práticas de origem. Esse batismo ajudava a ter um sepultamento digno ao morrer. Se não for batizado, vai ser enterrado como um cachorro. Era assim, se enterrava como um cachorro. O negro que não era batizado só cavava, jogava ele dentro e acabou. Se você ia querer o batismo, sim ou não? Sim. Mesmo tendo oculto aos orixás, para ter um sepultamento digno, eu ia querer ser batizado. Porque o batismo dava para ele o que? Uma identidade nacional, ser considerado brasileiro, brasileira, sem, portanto, abandonar suas crenças e práticas de origem. Algumas casas de candomblé, hoje que eu vou falar sobre isso, se você chegar na casa de candomblé, diz: eu quero fazer santo aqui, a casa vai perguntar para você, o pai de santo, a mãe de santo pergunta: você é batizado, sim ou não? Se você disser que não, o que vai fazer? Vou mandar você procurar a Igreja Católica de Sussuará, com o Padre Pablo e o Padre Sandoval, fazer a catequese, ser batizado, e depois volta. É histórico. Então temos que entender eles. Essa formação é para entender o que acontece ao nosso redor. Continua a leitura, por favor. Refere-se a esse fenômeno como dupla pertença, que caracterizaria uma prática religiosa comum em Salvador, pois a dupla pertença do povo cristão ao catolicismo e ao culto dos orixás, responsável pelo não aladeado fenômeno do sincretismo afro-brasileiro, já era parte integrante do contexto cultural e social baiano no final do século. Era normal. Não se escandalize, era normal. Vem de uma história, vem de um processo histórico. Agora, continuar assim, vamos ver. Aí, Consorte vai escrever isso. Por favor, alguém para ler o que ele disse. Vamos? Consorte diz o quê? Outra pessoa, ninguém quer ler, passa o microfone para cá. Aqui tem pessoas desempregadas. Vamos empregar elas.
Alguém quer ler? É pequeno, não pode ser assim, não quiser. Uma vez batizados e incorporados, ainda que precariamente, ao rol dos cristãos, sua condição de pessoa humana se encontrava de algum modo salvaguardada, ainda que sua condição de pessoa jurídica se encontrasse alienada pela escravidão. O direito a uma morte cristã me parece uma decorrência deste compromisso. Direito este que repercutirá desde sempre nas relações dos africanos com a Igreja. Só a invocação da condição de cristão poderia, por exemplo, livrá-los de apodrecer insedentados ou de se tornarem repasto de animais depois de mortos. Olha só, ok? A invocação da condição de cristão. Então, ele é batizado. Quando morreu aqui na pessoa morre, Samu chega para pegar o corpo, né? Naquela época, perguntava se a pessoa era batizada ou não. Se Samu chegar e disser que não, Samu volta. Se pegar o corpo, deixava lá. Calma de terra, ele não é batizado. Só a invocação da condição de cristão poderia, por exemplo, livrar-os de apodrecer insepulto ou de se tornarem rasgos de animais depois. Quem fazia isso? A igreja ou o Estado? Não me responda. Vamos lá. O padre vai vir responder a essa pergunta. Continua a pergunta. Deste modo, o batismo ao nascer e sepultura digna ao morrer, na íntima associação que entre eles se estabeleceu, parece-lhe haverem se tornado elementos essenciais à compreensão dos vínculos construídos entre os africanos e o catolicismo. Vínculos estes que, por isto mesmo, como veremos, constituem-se numa pedra de toque no que concerne ao sincretismo e à dupla pertença. Neste sentido, as relações com o catolicismo podem ter representado de alguma forma uma ampliação do universo religioso do africano, ainda que esta religião fosse a de seu Senhor. No vídeo, a mãe dizia, né? É uma igreja só. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As relações com o catolicismo podem ter representado de alguma forma uma ampliação. Vamos validar. É uma ampliação, é uma continuidade. Não é outra coisa, não é outra religião. Para nós, é a mesma religião. É uma ampliação. E o que acontece, rapidamente, antes de tocar na segunda parte, o candomblé, a Umbanda, eram perseguidas. Para sobreviver, o que se fizeram, a Umbanda primeiro se juntou ao Espiritismo. Então, a Umbanda vai tirar tudo o que ela tinha de orixás africanos. Se a polícia chega numa casa religiosa de Candomblé Umbanda e vê orixás, pegava o pai de santo, quebrava tudo, acabava com a vida. Então, a Umbanda, esperta, aceitou o Espiritismo que veio da Europa. Se chama branqueamento. E a Umbanda ficou fora da perseguição, sobrou o Candomblé. Candomblé não quer largar os orixás. E a perseguição continua. E outro padre que vai vir depois, ele vai tocar. Agora, vamos para a segunda
parte que se chama o quê? Então, a Umbanda do Candomblé, agora livre da perseguição, agora que não há mais perseguição, eles disseram agora, chega, catolicismo nunca mais. Nós não queremos mais essa mistura. Não veio de nós católicos, veio deles. Por favor, alguém para fazer a leitura? No início dos anos 80, mais precisamente em julho de 1983, por ocasião do segundo Congresso de Tradição Orixá e Cultura, realizado em Salvador, Bahia, um elemento novo seria introduzido no debate através do manifesto público de recusa do sincretismo afro-católico, elaborado por um grupo de 5 orixás dos terreiros Gerenago 2, né? Mais tradicionais, daquele que é o mais famoso e respeitado centro de referência da cultura de origem africana do país. Então, de 83, em julho, 5 casas aqui em Salvador. Casa Branca também fazia parte, mãe Menina, essa mãe Esteira. 5 disseram que chega, vamos fazer o quê? A ruptura com o catolicismo. Santos, não queremos mais. Imagem dos santos, nós não queremos mais. Batizar, não precisamos mais. Continua a leitura. Posso dar uma conferência? Sim, tá. Antes daí? Não, então, depois eu falo, né? Tal ruptura, colocando em xeque a tradicional associação de crenças e práticas católicas com crenças e práticas do candomblé, muito embora não proibisse o povo de santo de continuar católico, redefinia profundamente a dupla pertença, esvaziando-a do sentido que sempre tiveram. Posso falar o que é? Sim. Uma vez, uma dessas, não lembro qual foi dela, chegou no rádio e falou que católico é católico, candomblé é candomblé, que eles não queriam mistura, então cada um seguia a sua, isso que eu estou falando. Certo. Vamos. Outra pessoa está acabando. Então, qual foi o objetivo? Aqui em Salvador, essas 5 casas que disseram: nós não queremos mais a Igreja Católica. Chega da Igreja Católica. E eles tiraram a imagem de santos fora dos terreiros. Tiraram tudo. Não veio de nós, veio deles. Eles tiraram tudo. Só que o que vai acontecer? Vamos continuar aí. Trata-se da recusa do sincretismo afro-católico, ou seja, da eliminação dos elementos e práticas católicas do culto aos ancestrais. Essa recusa pretende, em primeiro lugar, devolver ao candomblé sua autonomia diante do catolicismo e, em segundo lugar, a sua pureza magônica. Então, a intenção é fazer o quê? Desenvolver o quê? Autonomia candomblé. Por quê? Porque a sua palavra é validar. Porque precisamos validar nossas práticas com padre. Então, o antissecretismo, ou seja, a africanização, diz: não precisamos mais ir para a igreja. Continua a leitura. Que nossos netos. Então, o manifesto, quem tiver interesse, vai lá no CEPAR e você vai pegar o manifesto e você vai ler o que essas casas escreveram. Eu só peguei um trecho aqui, mas todo o manifesto, o texto completo, está no CEPAR. Uma mãe de santo entregou pessoalmente ao padre que vai receber o manifesto. Então, os outros, sim. Então, como era o trabalho dele, né? Aí o manifesto está no CEPAR. Vamos ler um trecho
Porque ser preto, negro, lhes traga de volta à África e não à escravidão. E concluía, todo este nosso esforço é por querer devolver ao culto dos orixás a religião africana e dignidade perdida durante a escravidão e processos decorrentes da mesma, alienação cultural, social e econômica, que deram margem ao folclore, ao consumo e profanação de nossa religião. Então, é essa. Então, todo esse nosso esforço é por querer devolver ao culto dos orixás a religião africana, ok? A dignidade perdida com a mistura da poesia. Eles mesmo disseram que não queremos mais. Hoje, 2025, continuam indo para a igreja, sim ou não? Sim. Mas em 83 disseram que não querem mais. Vamos ver o que vai acontecer. Alguém vai continuar a leitura, por favor? Ninguém quer ler hoje. Eu queria falar. Microfone. Eu estava vendo que essa descretização da religião, da relação da religião católica com a religião do candomblé, nos primeiros anos aqui na paróquia, a gente via muito, quem é mais antigo sabe disso, nas comunidades, que quando tinha falecimento do pessoal do candomblé, eles iam nas nossas igrejas, na missa de sétimo dia, eles iam todo o pessoal do candomblé daquele terreiro, que tinha falecido daquela pessoa, iam na missa. Eu não sei se vocês lembram disso, quem é mais antigo, né? Lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, São Francisco também peguei também, né, algumas missas, e eles chegavam, falavam com a gente, participavam da missa, só que tinha um momento que eles tinham uma parte da missa que eles não participavam, porque eles diziam que era uma coisa nossa. A comunhão eles não participavam. E uma mãe de santo, que hoje já é falecida, que é a dona Cremilda, que morava ali perto lá da minha casa, ela dizia, porque eu questionei essa relação, né? Aí ela falou, Marinalva, você é católica e eu sou do candomblé. A gente participa, a gente vai na missa quando tem o sétimo dia. Só que tem uma coisa que a gente não participa da sua igreja. Você sabe o que é? Você já observou? Eu disse já. Ela disse o que é. Eu disse na hora da comunhão. Vocês não participam. Ela disse, a gente não participa porque não somos da sua igreja, da sua religião. Então, hoje, depois de muitos anos, eu observo que essa relação não existe mais. Eu não sei se é porque eu não estou vendo mais, eu, Marinalva, não vejo o pessoal do candomblé nas nossas igrejas, no sétimo dia. Não vejo mais, nunca mais. Anos. Então, eu acho que em pouco os terreiros daqui vêm crescendo nessa consciência da sua identidade, de ter a sua identidade na sua religião, se é católico, se é candomblé, se é umbanda, mas eles estão se identificando na religião. Mas o importante é que cada um se respeite a religião do outro. Eu sou por esse respeito. Obrigado. Leitura, não, microfone fica desse lado. Continua, alguém para continuar a leitura. Vamos lá. A recusa. Não, a recusa do sincretismo e a volta para a África é o que muitos autores chamam de africanidade ou africanização do candomblé. O processo de africanização do candomblé foi pesquisado por Prati em 1998, que afirma
afirma que a africanização leva ao reaprendizado da língua, dos ritos e mitos africanos perdidos. O candomblé busca, nesse processo de descretização, ao retornar às origens negras, a sua identidade religiosa baseada na cultura africana. Então, essa descretização, essa africanidade ou africanização, é que o candomblé vai dizer, olha, por causa do processo histórico, precisávamos da Igreja Católica. Quando tinha perseguição, hoje não há mais perseguição. Então o que vamos fazer? Vamos tirar a presença católica no meio de nós e voltar a buscar a nossa fonte aonde? Na África, na cultura africana. Vamos aprender a língua Yorubá. A quem for no candomblé ou na Umbanda, canta em que língua? Yorubá, Ifó. Ele vai dizer, vamos agora voltar para a África. Tudo que vamos fazer que seja do continente africano. O rito, a dança, o ritual e nada do catolicismo. Continua para encerrar. Como o autor afirma, voltar à África não para ser africano, nem para ser negro, mas para recuperar um patrimônio cuja presença no Brasil é agora motivo de orgulho, sabedoria e reconhecimento público, e assim ser o detentor de uma cultura que já é ao mesmo tempo negra e brasileira, porque o Brasil não se reconhece, porque o Brasil já se reconhece no orixá. Isso é africanizar. Então, o que o candomblé, as religiões de matriz africanas estão fazendo hoje? E agora eles estão crescendo. Gente, quanto mais você percebe, mais a coisa cresce. Se no passado não morreram, não é hoje que vão morrer. Então, quanto mais você discrimina, você está dando poder para eles crescerem, avançar. Quanto mais discrimina, quanto mais bate de frente, a coisa avança. O candomblé hoje. Então, hoje, o candomblé, as religiões de matriz africana estão divididas em dois grupos. Um grupo que quer manter o secretismo e outro grupo que quer a africanização. Um grupo quer continuar batizando, fazendo romaria, e outro grupo diz que a Igreja Católica nunca mais. Então eu fiz algumas entrevistas, vamos ler a resposta de algumas pessoas. E hoje as religiões de matriz africana estão cheias de jovens, a juventude de axé. Enquanto nas nossas igrejas a juventude está diminuindo, lá bastante. O que está acontecendo? Vamos lá. Alguém para ver essa entrevista? Outra pessoa para ver essa entrevista? Outra pessoa. Lá atrás, alguém está levantando a mão. Pode ser a próxima classe de velho. Eu sou iniciada há 10 anos no meu processo iniciático. Não houve anomalia. Anomalia, vou explicar o que é anomalia. No candomblé, quando você se inicia, no mesmo dia que você termina a iniciação, você tem que visitar 7 igrejas católicas e pedir
a bênção ao Padre. Isso é romaria. Depois da iniciação, você sai, você tem que visitar 7 igrejas e o Padre Papa ou o Padre Samuel tem que dar a bênção. Se não der, a gente processa eles. Justiça. Isso é romaria. Tá bom? Vai lá. Na casa de onde eu vim, a gente não acredita na mistura. Eu discordo desse sincretismo. Nós temos um fundamento dentro da nossa religião, que é a diferença do fundamento do catolicismo. Porque a gente passa dentro do candomblé é completamente diferente do que acontece no catolicismo. Para mim, tem que apagar o catolicismo dentro do candomblé. Vocês concordam com essa pessoa? Sim. Concordam? Sim. Não estou ouvindo. Concordam, sim? Ou vocês são de dupla pertença? Querem misturar as coisas? Então, hoje, dentro do candomblé, eles não são os padres. Eles mesmos, algumas casas dizem: chega de batizar, chega de fazer a romaria. A irmã quer falar, graças a Deus, a irmã quer falar. O relato está dizendo que não tem mistura. Ok. Agora, a gente sabe que no próprio processo do catolicismo existiu também a agregação de outros elementos dentro da evangelização. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, eu vou falar uma coisa aqui que... Pode falar, ninguém vai processar. Né? Mas assim, eu acho que se existem esses dois grupos que um quer ser misturado e o outro quer ser puro, eu acho que é uma briga que a gente não deve comprar. Eu acho. Porque nesse sentido, quem, vamos dizer assim, também vive a mistura, vive também um sentido afetivo daquela relação. E aí, no caso, assim, são coisas que se encontram. Então, assim, eu acho que nós, católicos, a gente deve sim saber que religião nós somos. Deve ter os nossos fundamentos. Mas, assim, a briga, eu acho que a gente não deve encontrar. No sentido, assim, de não tem que ser puro ou tem que ser misturado. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Mas essa é a minha opinião. A gente está falando sobre o cenário aqui em Salvador. Para mim, com essa palestra, se você encontrar alguém chorando numa igreja que diz ele foi discriminada, eu acho que agora, com essa palestra, vocês são capazes de se aproximar dessa pessoa e conversar com essa pessoa. Para dizer, meu irmão, tudo bem. Só que, olha, e para a igreja era uma coisa do passado, na época da escravidão. Você se explica. Aí você pode dialogar uma hora com essa pessoa, dizendo: precisa continuar fazendo isso hoje. A sua casa continua, o Pai de Santo obriga. Aí com essa palestra, para nós padres, a gente prepara vocês a ligar com a realidade. Agora vocês entendem porque eles vão para a missa. Agora vocês entendem porque eles pedem a bênção. Agora vocês podem dialogar com essas pessoas, dizendo que, olha, ir para a igreja era uma máscara para enganar o Senhor, para não apanhar. Hoje ninguém percebe mais vocês. Hoje ninguém. O Brasil é um estado? Estado? Laico. Vocês são livres. Por que agora vocês continuam dependendo da igreja, tentando validar o rito? Procure a liberdade de vocês. Eu vou fazer mais uma outra entrevista. Vamos lá.
e ao ele passa todo o período dentro do Roncó, excluído da sociedade, e no período que ele sai, ele tem que tomar bênção à igreja. Tomar bênção ao padre, o que o padre tem a ver com a minha ancestralidade, com a minha ligação com o meu orixá. Não consigo entender. E eu, quando abri a minha casa, jamais vou seguir essa tradição. Digo que passei na pele de ver o padre virando as costas para mim, não querendo me abençoar. Foi o padre. Eu saí do Roncó chorando e voltei chorando. Então ele disse, né? Essa pessoa disse, depois você fala para comentar, essa pessoa disse, né? Que foi uma humilhação. Você vir ao vídeo, ficar lá chorando. E você faz um processo forte de espiritualidade no Roncó. Roncó é você se separa 3, 2 meses. Você passa por esse processo de espiritualidade muito forte, você sai e se é humilhado. Ele diz que ele não concorda, essa pessoa diz, eu não concordo. Ela diz que eu saí do Roncó chorando e voltei chorando. Porque todas as igrejas onde essa pessoa foi, os padres não quiseram abençoar. Tem, alguém, depois você pergunta assim, o microfone. Padre, recentemente eu estava no curso e tinha uma moça de turbante. E eu fui até ela e falei, você é do Candomblé? E ela me falou algo muito importante. Ela falou, eu não sou do Candomblé e sou evangélica, mas ela estava de turbante. Porque infelizmente nós católicos demonizamos as tradições que vêm de África. O Rio Preto geralmente a gente aponta como é do demônio. E o demônio é a nossa religião. E aí ela foi professora evangélica, falou assim para mim, eu sou sendo evangélica, tenho vários candomblecistas na minha religião, na minha família. E eu aprendi a amar. Eu acho que as nossas religiões cristãs devem aprender a respeitar as outras religiões. A partir do momento que tem uma linha de respeito, ela não brigou comigo, a gente estava conversando, mas assim, e realmente nós cristãos católicos procuramos demonizar todas as outras coisas que vêm do outro. Mas nas outras religiões, tipo espírita, né, as outras religiões que vêm por aí, islamismo, muçulmano, a gente aceita e julga. A gente não condena nem julga. Agora, quando é o Candomblé, a gente quer apedrejar. Eu digo no geral. E na grande maioria. Pode não ser você, mas na grande maioria a gente não respeita. E aí eu falo assim para mim, eu acho que as nossas religiões cristãs deveriam conversar, dialogar e palestrar sobre a importância de respeitar o outro como ele é, já que nós somos a imagem e semelhança. E não demonizar o processo de um turbante, porque geralmente não é só turbante, não é só a roupa. Você vestiu uma roupa africana, você está indo para não é? Se eu for na casa, eu não vi uma coisa que eu acho absurda da sociedade. Eu visitei uma casa de uma pessoa da não é, e uma pessoa da nossa igreja que é por meio daquela casa. E a diferença é quem é a pessoa ou a religião que ela professa. Então a gente tem que ter um amor e um respeito, porque Deus falou que a gente é imagem e semelhança dele. Eu não disse que a gente tem a reserva de candomblessista não é imagem e semelhança dele, espírita não é imagem e semelhança dele. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Tainá, por favor, levanta. Essa moça linda, bonita, é católica ou candomblessista? Católica. Mas ela tem turbante? É católica? Ela assumiu a identidade da cultura dela, sendo católica. Não tem nada a ver com o candomblé. Não tem nada a ver. O nosso irmão quer falar. Microfone. O senhor falou lá no Maria, quando eles vão lá, né, ele fala algo para poder que o padre abençoe ele, e como esse processo de eles vão lá, aí chega lá, eu saí do Roncó, chorando, como me chorando. Porque eu fui fazer, mas pedir a bênção do sacerdote, e ele não me deu. O que é que ele fala que o padre não nega a bênção para ele? Às vezes não precisa fazer nada, nem falar nada. A partir da bênção é se aproximar do Padre de sua bênção. Como você fala aqui? O Padre de Deus e a pessoa. Acabou! Agora, algumas pessoas
espiritual, qual é a igreja? Sem a necessidade do padre, sobretudo a igreja do bom fim. Nem precisa nem entrar, nem entrar. Só chegar na frente, fazer a sua tradição e volta. 7 igrejas. Algumas casas mandam depois fazer a romaria para 7 candomblés. 7 casas de candomblé. Então você vai, 7 igrejas, pedir a bênção do Pai, depois você vai às 7 casas de candomblé, pedir a bênção do Pai ou Mãe de Santo. Acho que você sabe, se ele chega lá, só pede a bênção, eu acho que... É só a bênção. E a bênção é o presente que todo mundo pode dar. Deus te abençoe. Não precisa de rico, não precisa impor a mão. Chega, sua bênção, Deus te abençoe. Acabou. 7 partes. Aqui já tem 3. Falta 4, né? Para facilitar o processo, tá? A gente vai encerrar. Eu sei, mas aqui já tem 3 partes. Falta 4. Vamos mais uma. Sim, você vai perguntar. A última entrevista. Aí você pergunta, a última entrevista. Aproveite para realizar a última entrevista. Eu particularmente não gosto. Eu acho errado uma pessoa que se inicia e até a igreja católica para pedir a bênção ao padre ou ao bispo. Então, eles agora, dentro do candomblé, já tem um movimento de fazer a ruptura, de romper com o catolicismo. Vocês que procuram conflitos daqui 10 anos, não vai ter mais conflito. Ninguém vai vir para a sua pedir a bênção. Os padres vão ficar desempregados sem dar a bênção. Porque daqui 10 anos ninguém vai precisar aqui. Agora passa a sua pergunta. É justamente sobre isso, padre. Se esse iniciante vai ter que entrar logo pedir a bênção e lá ele não recebe, por que não numa outra igreja, por exemplo? Numa universal, numa pista, numa outra qualquer histórico. Mas não receber a bênção. Acabamos de dizer que a história era com a igreja católica. Começou com a igreja católica. Era a igreja católica que governava. Era a religião privilegiada naquela época. Tá bom? Mais 2 perguntas que a gente fizer. Perguntas geral agora. Mas então continua o rito deles. Microfone. Então, mesmo que eu não prestar atenção ao sacerdote, eles querem porque ninguém ia à frente da igreja fazer o rito, isso que eles falam, 7 vezes embora, eles continuam fazendo isso. Então, tem 2 grupos. Um grupo não quer nada. Você vai nas casas de candomblé, você não vê imagem de santo católico. Lá, Yansan é Yansan. Não é Santa Bárbara. Eles não querem mais nada. E são as casas novas. As casas novas de candomblé. Com a juventude de Axé. Querem fazer a ruptura total completa. Agora, as casas antigas, algumas que ainda guardam a tradição aí sim. Tirem algumas coisas, mas mantêm algumas coisas. Tirem algumas coisas, mas mantêm algumas coisas. O que é mantido até hoje são às vezes as missas. As missas. Porque eu apresentei, né? Precisava, como ela falou, né? Missa de 7 dias. É importante para algumas casas. Para algumas casas, batismo ou não precisa. A última pergunta, São Paulo Sandoval, para uma colocação, apresentar alguma coisa. Microfone aberto, bem, por favor. Eu fico feliz com a palestra porque está sendo um banho, além cultural, vai além da cultura, né? É um banho de religião mesmo, sobretudo a terminologia usada de poder não ficar assim, ou que faz um malvado, ou que isso, ou que outro. A gente tem outro elemento
que nós precisamos de usar e não ter medo de conversar também com o outro. O convite que a gente recebe é em diálogo com todas as religiões. E eu acho que é só conhecendo a partir desses elementos para a gente conseguir chegar a, sem dúvida, dialogar, né? Sem querer endemonizar um ou outro, de querer fechar a porta ou qualquer outro tipo de atitude. Eu serei feliz nesse encontro. Se um dia alguns grupos de alunos vieram aqui procurando um padre para a bênção, chame um padre. O padre vai lá fazer o quê? Falar uma palavra. Qual é essa palavra? Sim. Você vai negar isso para alguém? Ele não veio comungar, ele não procura nada. Ele só quer uma palavra. Qual é essa palavra? Então chame um padre. Não discrimina. Uma coisa simples. Agora, se vier entrar na fila da comunhão, aí sim, vamos dialogar. Aqui é a nossa religião, é diferente da sua, patati patatá, aí sim. Mas é só uma bênção. Vai negar uma coisa espiritual para uma pessoa que não se. E é um processo de conscientização também. Processo de conscientização e também com essa palavra, agora você entende porque essas pessoas perdem a bênção. É de um processo histórico que alguns romperam e outros ainda estão. Só que agora a tendência é essa. Gente, a juventude está saindo daqui, está indo para lá. A irmã quer falar de novo e a gente encerra com a palavra do Padre. Vamos lá, irmã. Só para dizer que eu saio daqui com esse sentimento assim, não é um orgulho, mas de saber que a gente, como igreja, nós somos importantes também para o processo de humanização, né, do olhar para o africano. Né? Então, para mim, eu saio também satisfeita nesse sentido. E aí, entendendo mais a história, a gente pode dialogar diferente a partir do momento que a gente sabe. Porque assim, eu fiquei muito triste uma vez que eu fui lá no cemitério dos Lázaros e eu tive um enterro de alguém, mas do outro lado o policial estava tocando um incêndio sem o menor respeito pelo ser humano. E depois que eu escutei o que o padre falou na história, eu entendi por que fizeram daquele jeito. Porque ainda no meio de nós, ainda existe processo de desumanização. Então eu saio contente daqui de saber que a Igreja Católica, de alguma forma, pode ajudar nesse processo de hoje. A Igreja do Candomblé é falar obrigada, mas estamos nos retirando. Obrigado. O padre vai vir, o padre que ia ministrar hoje, no segundo semestre, ele é doutor, eu não sou. Ele vai explicar melhor como foi esse processo da escravidão, qual foi o papel da igreja nessa história, o que fez de bom e também o que fez de errado, ele vai partilhar comigo. Então, desculpe, ele teve um imprevisto hoje, não veio. Eu fiz a palestra da segunda parte, mas semestre que vem ele vai voltar para fazer a primeira parte, para ver como começou a Igreja Católica aqui em Salvador. Começou com o secretismo e onde está hoje, ele vai poder falar sobre isso. Muito obrigado ao Padre Monsi, que se aventurou também, né? Dessa forma, não improvisado, porque o tema
está trabalhando lá um pouco de tempo, né? Mas ao mesmo tempo, acho que foi privilegiado esse momento, porque estamos colocando nesse diálogo interreligioso, né? Às vezes a gente chega a confundir o diálogo interreligioso com o que agora vamos fazer tudo misturado. E não, é o contrário, né? Quando existe um diálogo interreligioso, existe também esse respeito que estamos falando, quando existe diálogo interreligioso, existe essa humanização da pessoa, né? A criação mesmo também. Mas ao mesmo tempo também nos tira da própria ignorância, né? Nós fica bem mais fácil julgar, não é? Quando vamos aqui no centro administrativo do carro, começamos a fazer isso, não respeitando outras religiões, não é? Das suas manifestações públicas que fazem do estudo deles, da própria fé. Da mesma forma que aconteceria se alguém viesse aqui evangélico, não é? E fizesse zoeira da Eucaristia, do pão eucarístico, público também não. Então, isso hoje nós estamos abrindo um olhar diferenciado, né? Para sabermos acolher sim, para sabermos dialogar sim, para sabermos respeitar cada um com a própria individualidade, né? E ao mesmo tempo também a grande alegria de encontrar um Brasil tão diferente ao diverso, né? Uma grande diversidade que existe aqui no Brasil. É uma riqueza, a diversidade é uma riqueza também do povo, né? Claro, nós, do ponto de vista como católicos, temos também um ponto de vista diferenciado, né? Tem que ser respeitado, tem que ser assumido, mas ao mesmo tempo também tem que ser manifestado como testemunho para outras culturas, outros povos, outras crenças. Estava me lembrando ainda também como a gente fazia lá em Moçambique, não é? Os que não eram, os que pertenciam a religiões tradicionais e queriam se tornar católicos, não é? Eles faziam um processo de catecumenato durante 3 anos. 3 anos de catecumenato, não é? E no primeiro ano eles teriam que demonstrar que tinham deixado os próprios deuses, né? Teriam que mostrar publicamente as que não tinha mais nada a ver com os próprios deuses, que estavam assumindo agora a identidade como cristãos, não é? No segundo ano tinha que manifestar o cuidado da própria família, coisas um pouco até absurdas, não é? Mostrar que os seus filhos tinham sido registrados no registro civil, que existia uma latrina na própria casa, não que tinha tempos difíceis onde acontecia a verdade de órgãos de crianças, não é? Se assegurava o cuidado da preservação das próprias crianças sendo registradas. Se alguma dessas crianças fosse roubada, nós teríamos como apurar um tipo de ocorrência na delegacia. De outra forma, a lei que não está registrada não existe. E se não existe, não tem validez nenhuma como pessoa, não é? E no terceiro ano é o serviço à comunidade. Tem que colaborar junto com a Machado, o terreno da família, da comunidade, não é? Então, então tudo isso faz parte de um processo onde vai se integrando a própria religião e a própria conversão da pessoa, né? Algumas pessoas perguntam, mas você acaba de se convertir lá em Moçambique. Outra coisa que ninguém, foi Deus que falou para eles aceitaram esse Deus que eu mostrei, e foi através da própria, esse processo de conversão, que depois eles aceitaram ficar normalizados. Mas não sei que você vai para ser válido como pessoa, né? Claro, cada história é diferente. Então, gente, nós estamos aqui abrindo um olhar bem diferenciado. Você tem para ser colocado no mês de maio, a propósito do dia da escravidão, não é? Nós adiantamos, achamos uma coisa bem importante para ser falada, para ser dialogada aqui no meio da comunidade. Obrigado a cada um de vocês que assumiram chegar aqui a conosco, né? Para ter essa abertura desse aprendizado, dessa palestra.
obrigado também a vocês pelo seu tempo, pelo seu interesse, também de continuar criando esse sentido de sermos comunidade a nível paroquial. Fazer o convite para a paróquia que nós estamos abertos, né? A pastoral Árvore. Quem quiser se junte conosco. Nós estamos a favor da descentralização. A gente não mistura nada. Então a pastoral existe. Até já só é da pastoral Árvore. Esse já é da pastoral Árvore. Quer dizer que todo mundo pode fazer parte da pastoral Árvore. Venha se juntar conosco. Isso tem a palavra que ela acontecer na comunidade de Santa Maria, a ministra Árvore. Nós vamos ouvir também o Pacto da Pastoral. Vamos ficar em pé para darmos graças esses dias, essa noite, que foi muito apresentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, todos os benefícios recebidos através dessa palestra, esse momento de encontro, de escuta, de partilha. Ajudai-nos, Senhor, a saber manifestar com maior firmeza a própria fé, a conhecermos a própria fé, para sabermos também darmos testemunho dessa fé, que recebemos também no legado de parte da nossa religião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedir aqui para a Paula, que passa aqui na frente, Paula, onde está tomando, botou um vinho recheio, colocou um vestido chamativo, onde o aniversário dela. Em vez de ir em casa, somos convidados por um bolo lá para esperar com você. Vamos rezar também para não ser lá, Paula. Que Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de toda bondade, abençoe sua vida, sua família e todos os seus serviços que desenvolvem em prol das nossas comunidades. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe também o seu serviço